Oi pessoal, graça e paz de Cristo. Hoje eu vou contar para vocês uma história e a partir dessa história uma reflexão. Conta-se que ali no final do século XIX, um senhor de aproximadamente uns 70 anos estava viajando de trem e estava lendo um livro na capa preta, tal qual esse aqui. E ao seu lado estava um jovem que estava lendo o seu livro de ciências. E o jovem, ao olhar para aquele senhor, percebeu que aquele livro se tratava da Bíblia Sagrada e logo questionou o senhor. O senhor ainda acredita nesse livro de fábulas e crendices, esse livro antigo, mitológico? E aquele senhor respondeu o seguinte: olha, meu jovem, é a palavra de Deus. E o jovem questionou o senhor novamente, disse assim: se o senhor estudasse e visse o que os cientistas pensam a respeito deste livro, veria que a Revolução Francesa abriu os olhos das pessoas para enxergar a miopia da religião, a miopia que é a fé cristã. E aí aquele senhor perguntou o seguinte: mas por que, meu jovem? Por que você pensa isso? Olha, senhor, assim respondeu o jovem, no momento eu não posso dizer para o senhor com bastante clareza, mas se o senhor me der o seu cartão de visitas, eu vou lhe enviar um material robusto explicando o porquê de que a fé cristã já está superada. E aí, pessoal, a história conta que quando aquele senhor retirou do bolso do paletó o cartão de visitas e entregou para aquele jovem, o jovem ficou super mal, ficou super triste e reflexivo, porque naquele cartão estava escrito o seguinte: Professor Dr. Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. E logo abaixo estava escrito o seguinte: um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima de Deus. Para quem não sabe, o Dr. Pasteur foi pioneiro na descoberta da microbiologia e foi o primeiro inventor da vacina antirrábica. Também o nome pasteurização vem exatamente do nome dele, porque ele foi o pioneiro na descoberta da não contaminação do leite e do vinho, criando assim a técnica da pasteurização. E a história conta que o Dr. Pasteur, ele era tão convicto, era um cristão tão fervoroso, que todas as vezes que ele entrava no laboratório, ele orava para que Deus o iluminasse. E ele dizia que quanto mais ele estudava a respeito da biologia, da ciência, da química, mais ele compreendia o quão grande, o quão maravilhoso Deus era e o quão real Deus realmente era. E aí, pessoal, é bem interessante, porque muitas vezes no mundo de hoje pensa-se que o fato de ser intelectual, estudioso, ter uma vida cultural, gostar de ler, apreciar arte, ouvir boa música, produzir ciência, muitas vezes para muita gente isso significa declarar guerra contra Deus ou contra a Bíblia, como se fosse cometer uma morte intelectual. Mas na verdade, quanto mais nós estudamos, quanto mais nos aprofundamos em pesquisa, estudo, nós vemos o quão real Deus é. A Bíblia diz em Provérbios 8 que Deus firmou os fundamentos da terra e que quando ele firmou esses fundamentos da terra, a sabedoria estava com ele, porque ela foi a arquiteta da fundação do mundo. Ou seja, a sabedoria é o próprio Deus é a sabedoria. C.S. Lewis vai dizer que se nós observarmos e estudarmos a história, veremos que os cristãos que mais fizeram por este mundo foram os que mais pensaram na glória futura. E é exatamente isso que o livro de Hebreus vai nos dizer, o que a Epístola aos Hebreus vai nos dizer em Hebreus 11:6, que aqueles que se aproximam de Deus devem acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que realmente o buscam, daqueles que o buscam de verdade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olhando também para outras personalidades históricas como Jane Austen, a grande escritora que escreveu Mansfield Park, Orgulho e Preconceito, Emma e tantos outros livros que se tornaram filmes cinematográficos, Jane Austen era uma cristã convicta, fervorosa, poucas pessoas sabem disso, mas ela era uma mulher de oração, uma mulher convicta da existência de Deus e que sempre procurava agradar a Deus. Vemos também a Corrie ten Boom, que foi uma das grandes resistentes contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial e ajudou a salvar mais de 800 judeus do Holocausto dos nazistas. Vemos também o grande músico Johann Sebastian Bach, que tanto contribuiu para a música clássica. Ele que era um cristão protestante convicto, que acreditava
no poder e na salvação que vinha da parte de Deus. Olhando também para o Conde Zinzendorf, que foi um dos grandes pioneiros das missões transculturais. Zinzendorf era um advogado e ele foi pioneiro na técnica de mediação de conflitos, porque ele foi um dos apadrinhadores dos irmãos morávios, né? Ele ajudou a salvar muitos daqueles irmãos e proporcionou moradia e abrigo para que eles pudessem realmente cultuar a Deus e buscar a Deus. E aí, pessoal, nós quando estudamos a respeito dessas pessoas, vemos que elas realmente buscavam agradar a Deus e que quanto mais elas buscavam a Deus, quanto mais elas estudavam, mais elas compreendiam a grandeza de Deus. E assim também é com aqueles que temem a Deus e que amam a leitura, a literatura, a cultura. Quanto mais estudam, mais compreendem o quão glorioso e o quão maravilhoso Deus é. E é isso, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.